Nós sabemos que só teremos essa capacidade e só poderemos alcançar isso, Pai, se as virtudes do Senhor for trabalhado na nossa vida. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Irmãos, nós já estamos numa temporada trabalhando os fundamentos da fé. Hoje nós vamos entrar na segunda aula, na quarta aula, aliás, entrando dentro de um outro módulo, entrando na atmosfera da maturidade. E uma dessas expressões que vai gerar maturidade no nosso coração, na nossa vida, é nos deixarmos ser moldados pelo Espírito Santo até que transpareça, até que mostre em nossa vida o fruto do Espírito. Mateus capítulo 7, versículo 20 fala que pelo fruto conhecereis. Então, o fruto sempre é o resultado interior de uma árvore. Então, se o fruto está ruim, pode ser que a árvore esteja doente. Se não der fruto, pode ser que a árvore também esteja doente. Me lembra aquela expressão lá da árvore da figueira. Ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Não era a época de dar frutos, pastor. Tá. Mas certa vez eu ouvi uma história falando que a figueira, as folhas nascem junto com o fruto. Então, quando Jesus viu que só a folha apareceu, ou seja, a folha representa a aparência, né? Então, ela mentiu que foi dar frutos, mas não deu frutos, né? Então, muita aparência e pouco fruto é uma das expressões daquela figueira, né? Então, Jesus dá um comando, amaldiçoa aquela figueira e diz: nunca mais nasça fruto de ti. Então, o Senhor quer arrancar todas as expressões de aparência, até porque as aparências, elas são quebradas quando nós somos colocados em situações de fogo, situações adversidades, provações vão revelar o que há no nosso coração, né? Eu só vou saber se eu realmente estou fluindo, estou manifestando o fruto do Espírito chamado amor, quando eu me deixo ser trabalhado pelo Senhor e passo por uma situação onde eu posso expressar amor. Então, são virtudes que são geradas, não, vou produzir fruto do Espírito. Não, não é assim. Então, é a ação do Espírito Santo que trabalhou em nós. Eu sempre falo sobre Isaías, onde fala Isaías capítulo 11, versículo 2, que fala dos 7 Espíritos de Deus, ou de 7 emanações, ou 7 formas do Espírito Santo trabalhar na vida de uma pessoa. Então, o espírito de sabedoria, não é? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai ter que escolher entre ser louco, caminhar no caminho da loucura, ou deixar o Espírito Santo trabalhar produzindo sabedoria. E a sabedoria é principalmente a habilidade de lidar com algo. Não sei pregar, o Espírito Santo me ensina, eu estudo, me aplico aquilo, o Senhor me ensina, faz com que aquilo seja consolidado na minha vida, e aí eu vou mergulhando cada vez mais profundo, cada vez mais intenso. Então, a sabedoria, o conhecimento, o conselho, a fortaleza, né? Então, olha só, fortaleza não é o consolo, fortaleza é valentia. Então, olha só, já fui cheio de sabedoria, já fui cheio de conhecimento, já fui cheio das outras virtudes até chegar em fortaleza. Então, olha só, se eu sei como lidar, se eu tenho entendimento, se eu tenho conhecimento, se eu deixei o Espírito Santo trabalhar, me ensinando, porque uma das expressões para espírito ali, né, para o Espírito Santo é paracletos.
o professor que anda lado a lado me ensinando tudo que eu tenho. A gente fica dependente demais daquilo que o pastor vai falar. Mas espera aí, como é que está o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Como é que está o nosso amor por Deus? Você tem ouvido a voz dele? Você tem caminhado com ele? Né? Então, o Senhor tem nos chamado a esse tempo de nos rendermos à presença e termos um relacionamento. Mas olha só, irmãos, eu vou ter sempre duas escolhas. Ou eu vou me aproximar por medo, então é um temor, ou vou me aproximar por amor. Tá entendendo? Eu aconselharia, irmãos, aproximar por amor. Então, muitas vezes, nós jejuamos, devolvemos o nosso dízimos, fazemos as nossas ofertas para que o devorador não entre nas nossas finanças e acabe com tudo. Mas essa não é a expressão correta. A expressão correta é: eu dou porque eu amo, não porque eu tenho medo que as coisas deem errado. Não é isso. Nós sabemos que há implicações no mundo espiritual, mas não é porque eu tenho medo que eu sirvo a Deus e não vou para o mundo. Ah, se não tivesse o diabo, se não tivesse a bagaceira que virasse a minha vida, eu iria para o mundo, não serviria a Deus. Espera aí, a intenção está errada. Então, à medida que nós estamos andando com o Senhor, nós vamos manifestar esse fruto. Nós vamos deixar de servir a Deus por aquilo que tem nas mãos dele e por aquilo que ele pode me abençoar. Deus é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardão? É prêmio. Ele recompensa aqueles que o buscam. Mas espera aí, é melhor buscar o abençoador ou é melhor ficar só querendo a bênção? Então toma a bênção e vai embora. Não, irmãos. Vamos ficar na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, andando com o Senhor. Nessa expressão. Então, eu vou ficar bastante nesse fruto aqui, chamado amor. Essa é a segunda etapa. E eu quero trazer aqui esse tempo para a gente estar junto aqui, tá? Ok? Então, nós aprendemos ali na aula passada que o amor é uma atitude de pessoas maduras e não um sentimento. Ah, eu não estou sentindo de ir para a igreja hoje porque parece que está meio coisado. Não, irmãos. Cristão maduro não vive por sentimento. Eu vou porque eu creio. Ah, eu vou por causa de Jesus e não por causa dos irmãos, porque eu não vou com a cara de ninguém. Irmãos, deixa eu te falar. Você não vai para a igreja só por causa de Deus, não. Você vai para a igreja por causa dos irmãos, sim. Porque é um lugar de comunhão. Irmãos, a verdade é que você pode buscar Deus em casa, no seu quarto, lendo a sua Bíblia. Mas esse não é o padrão que Deus quer. Deus quer que você tenha comunhão com os irmãos, que você aprenda a andar junto, que você ame. Entende? Deus não criou ninguém para andar sozinho, ninguém para andar isolado. Tem que congregar, tem que caminhar junto. Então não é um sentimento. Ah, eu não estou sentindo de hoje, eu tomei brocochô. Não, irmãos. Tem dias que você vai ter que dar comandos para sua alma. Davi fazia muito isso. Alma, minha alma, por que você está abatida? Lembre dos benefícios que o Senhor tem te dado. Lembra de como o Senhor tem te abençoado. Lembra que ele te tirou da casa do Egito, da casa da servidão. Às vezes você vai ter que ser
enérgico com a sua alma. Tá uma preguiça, tá um desânimo, tá uma pressão, mas é aí que a gente tem que ir. É aí que a gente tem que participar. Ah, pastor, mas eu não sinto. Sim, uma pedra de carvão acesa que incendeia os outros. Então nós vamos para celebrar, irmãos. Nós vamos para celebrar. Nós vamos para adorar. Oi, Miriam, tudo bem? Estou sentindo sua falta. Bom te ver. Deus abençoe. Cida. Entenderam, queridos? Então, a palavra amor aqui é amor chamado ágape, que significa afeição, boa vontade, amor, benevolência, banquetes de amor. Essa palavra é derivada da palavra agapau, que tem o significado de receber com alegria, acolher, gostar muito, de amar ternamente, estar satisfeito, estar contente sobre as coisas. O amor não aponta para um estado de satisfação plena em que uma pessoa se encontra. Todas as pessoas que vivem em um estado de ingratidão, de intolerância, não vivem na dizer, o amor ele não é reativo. Ah, se a pessoa faz o que eu gosto, eu amo. Não, o amor ele é ativo. Primeiro se ama, depois primeiro eu dou, entende? Primeiro eu dou. Eu não sou um cobrador de amor, eu sou um fornecedor. Fulano de tal tá falando. Ah, cara, vem cá. Você abraça o cara, fala, cara, por que isso está acontecendo? Me fala e abre o seu coração. Me fala os seus amores e os seus medos. O que você está buscando? Qual é o seu medo? Tem um livro que eu estava lendo esses dias chamado Novo Normal, onde ele fala de fala de algumas situações que acontecem na igreja, de como lidar com algumas situações. Fala de um pastor que ele já estava uma igreja que estava tendo muitos problemas, né? E já estava no quarto pastor lá. E aí tinha um irmão lá que todas as vezes ele arrumava confusão com todos eles. E aí teve um dia que esse pastor, que é o escritor, chamou o cara e perguntou, cara, me conta como é que foi sua infância. Me conta o que você gosta, o que você ama e quais são os seus medos. Rapaz, foi questão de poucos minutos. O cara tava chorando, derramando água. Ninguém nunca tinha parado para pensar e olhar na história do cara. Qual era a situação, irmãos? Ele era aquele cara que cobrava tudo. Isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo, isso aqui tá, o fulano de tal tá fazendo errado, as pessoas não têm compromisso, sabe? Já viu essa pessoa? E aí foi entender, irmãos. O pai dele foi um cara muito ferrenho ali, foi um cara, pra você ter noção, colocava uma corda no menino para ele ficar arrastando toras de madeira e falando coisas terríveis para ele, aquela coisa. Então, a criança ela foi traumatizada e houve toda uma situação, né? Então, ele sempre foi aquele cara é, inquisitivo, aquele cara ferro e fogo, né? Como diz. Então, aquele cobrador, aquele cara crítico, aquele cara ruim de conviver, você já viu? Ruim de prosa, cara chato mesmo, para ser rasgado. Então, ninguém nunca tinha parado para olhar a história do cara. O pastor desarmou o cara em poucos minutos. E eu falei, cara, vamos ser curados nesse negócio aí? Sempre quando você achar que tá fluindo, porque ninguém tá conseguindo conviver com você. Sempre quando você vê que existe essa situação que tá te levando para esse comportamento, e aí ele instruiu a pessoa e os irmãos. E aprenderam a conviver.
Aprenderam a amar, mas precisou de alguém que tivesse um certo nível de empatia, tivesse um certo nível de interesse de entender a história dessa pessoa. Claro, claro, irmãos, que nós não vamos aceitar muitas coisas. Nós vamos ver que existem questões que são problemas de caráter. A pessoa tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém me muda, ninguém. Não, irmãos. Enquanto a pessoa está fazendo, causando problema para ela, amém, nós ajudamos. Mas a partir do momento que ela vira um instrumento de feridas para o corpo, nós vamos chamar uma, duas, três, quatro vezes. Não houve mudança, não houve uma atitude diferente, aí sim nós vamos dar aquele chacoalhão e, dependendo da situação, até convidar a pessoa a procurar outros meios. Mas ficar da mesma forma, não. Até porque a palavra em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que nós devemos nos renovar o nosso entendimento para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E uma das vontades que Deus tem para as nossas vidas é que nós amemos. Tá claro aí, gente? Vocês estão pegando? Quem tá aí? Então, isso é muito sério, pois sempre pensamos em um Deus irado e insatisfeito, pois transferimos a ele as nossas emoções e decepções e as nossas, mas isso não é a realidade de Deus, pois Deus é amor. Alguém pode ler aí 1 João, capítulo 4, versículo 16? 1 João, capítulo 4, versículo 16. Só abrir o microfoninho e participar. Shalom. Shalom, shalom. Estou passando até para pedir uma desculpa aí pro pastor, viu, pastor? Que eu andei ausente esses dias. Estava meio fora do ar. Não, na benção. 1 João 4,16, né? Isso. Vamos lá. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ok. Até aí, né? Amém. Isso, até aí. Obrigado. Deus abençoe. Nada. Jenny, Amém. obrigado. Shalom, shalom. Deus está em uma dimensão de satisfação e gozo, e Deus se deleita em bondade e benevolência. Deus é completo e feliz. Em Deus não há insegurança e instabilidade. Veja que o apóstolo João fala que aquele que permanece no amor permanece em Deus. Ou seja, aquele que se senta e se deleita em seu banquete de gozo, de satisfação, está nele. Não se turbe o seu coração, pois saiba que o Pai está no controle de toda a situação. Sabe, irmãos, muitas vezes a insegurança ela brota a partir de algumas características de orfandade que foram geradas dentro do nosso coração, de uma questão que fez com que a nossa alma entrasse em algumas dinâmicas contrárias àquilo que Deus queria. A alma, irmãos, ela é o centro das emoções, da vontade e da mente. E aí, se a sua alma ela está alinhada com os conselhos do inferno, que são contra os conselhos de Deus, você vai fluir naquilo que o diabo plantou no seu coração.
Então, esse é o motivo, irmãos, de nós sermos ativos na palavra e não nos nossos sentimentos. Então, a palavra falou e eu estou sentindo, meu sentimento dança. Meu sentimento dança. Porque olha só o investimento, irmãos. Nós temos, por exemplo, aqui, ambiente. O ambiente faz a pessoa. Ou o ambiente te faz ou ele te desfaz. Dependendo de onde você anda e com quem você anda, você vai fluir nas mesmas coisas que ela. Daqui a pouco você está negociando princípios para que a pessoa não fique brava com você. Ou para que a pessoa te ame. Se há um débito, se há uma carência em relação à atenção das pessoas, principalmente da figura de uma liderança e de um pai, meu irmão, é meio caminho andado para você ser seduzido. Então, número um, que faz com que uma pessoa ela ame mais ou ame menos, ou se comporte de uma maneira, deixe Deus trabalhar, ou ela é bloqueada para que não haja mudança e transformação. E aí é onde eu falo, Deus não quer te melhorar. Melhoria a religião te dá. Entende? O coaching te dá melhoria. Né? A psicologia, irmãos, nada contra a psicologia. Eu até indico que, dependendo do que você passou, passe por terapias. Mas olha só, irmãos, Deus não quer melhoria. Transformação daqui um ano, você ser irreconhecível. Quem te viu, quem te vê. Melhoria melhorei um pouquinho, mas continua a mesma meleca de sempre. Deus não propõe melhoria, Deus propõe transformação. Você olha para lagarto e olha para borboleta, é totalmente diferente. Você, não dá para você imaginar. Cara, isso aqui era aquele negócio que ficava lá rastejando? Nada a ver. Entendeu? Então, a segunda coisa é a educação dos mestres, né? Primeiro, na escola. Estão tirando Deus das escolas, estão tirando Deus de tudo. Pode profanar a ceia do Senhor, mas não pode falar de Jesus e nem fazer gestos acerca de Cristo, porque tem outras religiões que não vão aceitar. Olha só para você ver. É contra a cultura ser cristão, irmão. Os mestres, pode ser seus professores, a sua escola, falam que é laico, né? Mas, na verdade, é uma doutrinação que há ali. Educação é uma das coisas que deforma a sua alma e faz com que você tenha uma interpretação diferente. Dependendo da linha teológica, por exemplo, que você segue, você vai crer que Deus ainda age nos dias de hoje, ou você vai ser um cessacionista, alguém que crê que os dons não são para hoje e que acabaram lá no tempo dos apóstolos. Então você vai deixar de viver o sobrenatural de Deus por uma crença teológica maligna. Que acredite, irmãos, Satanás também se manifesta no meio teológico, tentando trazer ventos de doutrina e coisas erradas. Então, pais e família, pessoas de autoridade perto de você, vão mudar o seu caráter, vão mudar a sua alma. Então, vão ter algumas frases que vão falar para você que estão fora da palavra. Então, você vai ter que jogar isso fora. Não dá para você pegar. Então, você vai ter que transformar o seu entendimento. Você vai ter que ter paciência e você vai ter que amar os seus pais. Porque senão você vai ser um julgador, você vai ser um fariseu, hipócrita, que vai estar jogando todo mundo dentro de um caldeirão porque não crê na forma que você crê. Olha, irmãos, há 10 anos atrás, se você não cria na mesma coisa, se Deus não tivesse te transformado, entende? Então tenha misericórdia, ame essa pessoa e creia que Deus vai transformar ela.
Não sai julgando, não. E enquanto isso, você ora. E você também se capacite. Porque, irmãos, se tem uma coisa pior do que alguém te perguntar algo, você estava na aula, mas não prestou atenção, e na hora que você precisou explicar, não sabia. Então, por causa da nossa falta de interesse, da nossa falta de profundidade, as pessoas ficarem sem resposta é um problema. Então, pode ser a manifestação de falta de amor à palavra de Deus, ou um interesse maior por outras coisas do que pelas coisas de Deus. Irmãos, não existe equilíbrio. Ai, vamos equilibrar a vida espiritual com vida profissional, com negócio. Não, irmãos. Deus em primeiro lugar. Amarás o teu Deus com de todo o seu coração, alma, força e entendimento. Logicamente que você vai ter que ser diligente. Nós vamos ter que ser diligente com o nosso trabalho, com a forma como nós nos movemos na vida profissional. Mas a primeira busca, irmãos, a busca mais intensa precisa ser por Deus. Porque senão, presta atenção nisso aqui. Qual a diferença entre o, o divórcio e a separação? O divórcio e uma pessoa que... Um adultério. Já parou para pensar? O divórcio é não quero, ou aconteceu algo relacionado a um adultério, ou uma questão que traz um nível de risco de morte. Então, vou lá, divórcio, e aí sai, corta, cada um vai para o lado. Deus é contra o divórcio, inclusive, né? Mas, enfim, estou falando aqui de maneira alegórica. O que é o adultério, irmãos? É a pessoa que não quer sair de casa, mas quer ficar flertando com as coisas de fora. Entende? Quer ter os dois. Quer ter os dois. Quer andar com um pezinho lá, um pezinho aqui. Bipolaridade espiritual, né? Então, olha só, irmão. Outra coisa que faz com que isso roube o seu amor e você se amolde. Os padrões do mundo, irmãos, os padrões como as coisas estão andando, ela vai te levar a amar menos a Deus e amar mais as coisas e ser egoísta. Então, se você amar a Deus, se você amar pessoas, você já está sendo uma pessoa contra a cultura. Então, outra coisa que deforma e tira o seu amor por Deus, pelas pessoas, traumas. Olha só, irmãos, trauma na igreja, por exemplo. Alguém aprontou com você, né? Ou uma pessoa que era referência para você na fé se desviou, foi para a prostituição, virou bagaço, e por causa daquela experiência ruim, uma pessoa nunca mais pode se recuperar espiritualmente, ela pode ficar frustrada e nunca mais voltar para o Senhor, por causa da atitude de um líder, de uma pessoa, ou até mesmo de um irmão, que não teve a humildade de ir lá, cara, me perdoa, eu me excedi nisso, 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 nisso. Vamos caminhar junto aqui? Trauma dentro da igreja, trauma dentro dentro de uma família também, pode fazer com que eu fique fechado para o entendimento de certas coisas, porque eu me escondi atrás daquela ferida e não quero que ninguém mexa. Então são coisas que vão roubando a oportunidade de mudança e de amar. Vícios também. Então eu tenho vício
Todo vício ele vai roubar uma virtude. Outra expressão também, influência demoníaca pode arrancar, pode fluir na sua alma para que você não manifeste amor. Na verdade, ele vai te fazer amar outras coisas. Salmos capítulo 115 vai falar: torne-se semelhante a eles, aqueles que o adoram, aqueles que dão, que se dedicam a agir no conselho. Aí nós vamos lá para a questão de Salmos, capítulo 1, bem-aventurado aquele, a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, né? Nem se detém à roda dos escarnecedores, mas antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. Entenda? O seu prazer deve estar na lei do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quando o nosso prazer está fora dos princípios da palavra, quando o nosso prazer maior está em outras coisas, não estou falando que você não pode ser feliz, que não há, que você não pode desfrutar das coisas. Não, irmãos, estou te falando o amor precisa ser confirmado no nosso coração a partir dessas coisas. Olha só, quando você ama, não tem desculpa. Quando você ama, você se aplica. A raiz da palavra amar ou amor é a palavra dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, amor não é sentimento. Eu não estou sentindo mais nada pela outra pessoa. Não é sentir, irmão. É servir, 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 servir. E aí você vai gerando um ambiente de graça e de amor, de cuidado. Tá entendendo? Não é sentimento. Não estou sentindo. Não é química. Não é esse sentimento de Hollywood. Aliás, para mim, essa é uma das maiores artimanhas de Satanás numa geração. É fazer com que uma pessoa fique insatisfeita, infeliz, porque está comparando o amor que está recebendo do marido ou da esposa com o amor de Hollywood. E não o amor ágape, o amor sacrificial que te impulsiona a servir com alegria. Tá entendendo? Olha só, irmãos. Anota essa aí. Para quem ama e está alegre no Senhor, não existe nada difícil. Nada longe, nada caro. Não queremos que acabe logo. Não existe nenhuma desculpa para quem ama. Você já se apaixonou alguma vez? O amor é uma paixão que amadureceu. O amor gera unidade. O amor gera a unidade, ela vai gerar força. A força ela vai gerar vida. A vida vai gerar frutos. Esses frutos glorificam o Senhor e nos tornam mais parecidos com Ele. Somos filhos maduros, amados, escolhidos, que amam e revelam a glória de Deus. Qual é a expressão, irmãos, de alguém que deixou de amar as coisas de Deus? Tudo relacionado às coisas de Deus vai ficar em segundo plano ou ele vai deixar de se aplicar. Ele vai amar. Quem ama, serve. Você vai deixar de servir o Senhor com alegria. João capítulo 15, versículo 11 diz: eu tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vocês e o vosso gozo seja completo, a vossa alegria seja completa. O amor vai me encher de alegria. E disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entre na alegria do seu Senhor. Essa palavra gozo tem um sentido de pessoas que são o prazer de alguém. Qual é o amor que foi ensinado?
Eu quero que a pessoa me ame. Assim eu amo ela. Salmo 149:4 diz: porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Só os humildes entram dentro desse tempo e dentro dessa dimensão. Deus tem prazer em seu povo, pois Deus sempre está na dimensão de plenitude e satisfação. Por isso, o amor não é simplesmente um sentimento. O amor é se assentar na mesa do Pai e se satisfazer da sua benevolência e favor. Com isso, meu coração estará cheio de paz e alegria, mesmo em circunstâncias adversas. Então, irmãos, independente das situações que eu estou passando, das coisas que eu estou sentindo, irmãos, muitas vezes eu tive que tomar decisões muito sérias, mas estava tudo ruindo ao redor. É mais fácil eu pensar, Deus não está nisso, do que pensar, olha, Deus está trabalhando isso, eu vou ter paciência até que isso se reverta. E Deus me deu o próximo passo. Porque senão, irmãos, as pessoas aprontou comigo, ou aprontou com você aí, você vai desistir dela. Mas é no momento em que eu menos mereço, é o momento que eu mais preciso. Já teve momentos na minha vida em que eu não queria ver pastor. Eu não queria ver crente na minha frente. Eu me arrependo amargamente disso que eu fiz. Mas teve uma vez que tinha um pastor meu, que ele ficou na chuva me chamando. E eu falando, cara, eu não quero igreja, não quero crente, não quero me meter com esse negócio. Some daqui, sai daqui. Me escondi dentro do banheiro e deixei ele lá chamando. Chamando. Mas o cara me amou, irmãos. Persistiu em mim, comigo. No outro dia de manhã, antes de eu sair de casa, ele me cercou lá na porta. Falou, e aí, meu parceiro, o que está acontecendo contigo? Vamos conversar? E aí eu rasguei meu coração. Falei, cara, olha, aconteceu isso. Eu tô chateado. Não quero saber de igreja, não quero saber de crente, não quero saber de nada. Não quero, cara, não quero. Não, cara, vem cá, vamos conversar. E aí ele me chamou um dia para andar e trabalhar com ele. E aí nós fomos conversando, meu coração foi limpando. Cara, não vale. Olha só, alguém que teve amor, que teve paciência comigo, que voltou no outro dia cedo. E hoje, para a glória de Deus, irmãos, eu sou fruto do esforço dessa pessoa. Uma das pessoas, né, que Deus usou para me levar para o caminho aí. E aí logo me casei, nós fomos por outros caminhos, o Senhor foi nos levando, né, para outro tempo, mas eu sou grato demais a Deus por isso. Mas teve alguém que amou, teve alguém que insistiu. Eu poderia ter abortado a minha caminhada com Deus, porque eu já estava disposto a ir para o mundo, irmãos. Entende? Olha só, eu perderia muita coisa. Meu chamado seria comprometido. Provavelmente eu não iria me casar naquele tempo. E sei lá, cara. Tanta coisa poderia ter acontecido, nem consigo imaginar, conceber isso. Né? Prepara-me uma mesa na presença do meu adversário, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O Senhor vai preparar uma mesa do amor para que você se sente, sacie da sua misericórdia, da graça e transborde na sua presença. Irmãos, não é qualquer amor. O amor de Deus é um amor sacrificial. Ele vai fazer você amar ele vai fazer você se amar,
e ele vai te encher de amor por vidas. Tudo, presta atenção nisso aqui, tudo vai remeter. O seu amor por Deus, ele vai gerar algum tipo de fruto. O fruto interior, fruto do Espírito. Abre lá, Isaías capítulo 11, versículo 2, para você ver. Vai ter lá, Espírito de sabedoria. Um para cada dia da semana, ó. Segunda-feira, Senhor, me enche com o espírito de sabedoria. Senhor, que toda loucura seja arrancada do meu coração. Coloca lá versículos sobre sabedoria e começa a declarar sobre a sua alma. Senhor, eu declaro que eu vou fluir nisso aqui, nisso aqui. Então é a ação direta daquilo que eu deixei o Espírito Santo trabalhar na minha vida. E aí isso vai produzir o quê, irmãos? Amor, alegria e paz. Os primeiros 3 frutos. Então, toda a orfandade, toda a insatisfação, toda angústia vai saindo do meu coração. À medida que o amor transborda, é como se saltasse para outra taça. Agora essa é a taça da alegria. Eu encho, 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 encho de amor até transbordar na taça da alegria. A alegria enche, 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 até transbordar na taça da paz. A paz enche, 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 enche. Eu vou ser longânimo, eu vou ser constante, eu vou ser presente. E isso vai enchendo o meu coração de benignidade, de bondade, de fidelidade. Entende? A minha caminhada com o Senhor, a partir desse fluir e deixar ele trabalhar no meu coração, pedir, é aí onde que entra a oração. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. Existe a terra, planeta, existe a terra, coração. Quando eu oro, eu estou pedindo para que o Senhor intervenha nas coisas da terra, do lugar onde ele me deu para cuidar, governar, sujeitar, dominar. Tá entendendo? Aí é onde que entra aqui, ó, já finalizando. Quando você aluga um apartamento, uma casa, o dono pode entrar a hora que ele quiser? Deitar na sua cama, deitar no seu sofá? Fala aí. Escreve aí. Sim ou não? Irmãos, nem com todo o dinheiro do mundo a gente poderia pagar a Deus por algo que ele fez na vida da gente. Mas, irmãos, aquilo que Deus nos deu é semelhante a isso. Deus não vai invadir esse lugar que ele te deu, chamado alma. Então você precisa convidar. Ele não vai invadir os lugares que ele te deu para que você governasse. Então, quando eu oro, eu estou pedindo para que o Senhor intervenha nas coisas da terra. Ele é dono de tudo. Na hora que ele falar assim, acabou. Puxa a tomada, acabou. Ele é dono, mas ele te deu autoridade. Ele te deu essa possibilidade de poder chamar ele para construir algo junto, amando ele e construindo e gerando frutos que glorificam a Deus. Estou entendendo? Então, hoje ficamos aqui na segunda explicação do fruto do Espírito chamado amor, que eu entendo, irmãos, como hábitos do Espírito. Amém? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Alguma reclamação? 0800. Diga aí. Alguém quer compartilhar algo? Alguém quer tem alguma impressão? Alguma observação? Alguma dúvida aí acerca
do fruto chamado amor. Irmãos, hoje de manhã eu tô com um celular aqui que eu vou precisar resetar ele. E aí é um celular mais antigo. Eu vou usar ele para fazer lá as coisas, né? Me veio um incômodo de olhar nota para não perder as coisas, né? E aí eu achei essa expressão aqui, né? De uma anotação que eu fiz. Para quem ama e está alegre no Senhor, não existe nada difícil, nada longe, nada caro. Não queremos que acabe logo. Não existe nenhuma desculpa para quem ama. O amor gera unidade, o amor gera força, a força gera vida, a vida gera frutos, os frutos glorificam o Senhor e nos torna parecido com Ele. Somos filhos maduros, amados, escolhidos, que amam e revelam a glória de Deus. Bênção. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo, Pai, chamado hoje. Senhor, nós sabemos que o Senhor não nos criou apenas para nos livrar do inferno. O Senhor nos criou, nos formou, para que nós possamos, Senhor, ser cada dia mais parecido com Cristo. Senhor, quebra toda barreira de orgulho, de orfandade, de independência, de tudo aquilo, Senhor, que nos torna mais uma caricatura do que a imagem de Cristo. Nos ajude, Senhor, a caminhar em sabedoria, entendimento, virtudes, em nome de Jesus. Nós te amamos e pedimos para que o Senhor, Pai, venha nos direcionar para que essa característica chamada amor se manifeste na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu só falar aqui uma última coisa. Amor não brota. Essa manifestação do amor muitas vezes precisa ser confirmada. A Jéssica falou aqui, ó, enquanto você cuida de quem te feriu, Deus está cuidando de você. Quantos creem que Deus é bom? Eu. Quem mais crê que Deus é bom? Crer que Deus é bom enquanto está dando tudo certo é fácil. Agora, crer que Deus é bom quando as coisas não estão tão bem assim é o que vai confirmar se realmente você está fluindo no amor ou não. É uma virtude que é construída pela caminhada com Deus nos momentos de luta e de prova. Deus é bom sempre. Amém? Deus abençoe, queridos. Até o próximo vídeo. Amém, amém. E curta, compartilhe, vai lá no YouTube também, Pastor Wesley Lopes, ou deve estar lá Wesley Lopes TV, de Tochas Vivas lá. Compartilha com quem você acredite que possa se beneficiar aí dessas informações, desse tempo, sobre esse tema, em nome de Jesus. Tamo junto.